Guys so good, guys so good. Shua shubarashi, shua shubarashi. Shiralabassori canta labadarala, shirirere canta labadassori. Olá pessoal, hoje nós mataremos uma grande dúvida que tem em quase todo mundo ou em todo mundo sobre Atos dos Apóstolos capítulo 2. Que é, eu vou ler aqui o trecho, Atos 2, 4. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí vamos 7 agora. As outras pessoas, né? Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam? Como então todos nós ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Então, gente, todo mundo tem uma dúvida bem clara aqui. Eles oravam assim: God so good, God so good, God so good. Ou assim: Shiralabassori canta labadarala, shirirere canta labadassori. Que dúvida, né? Todos nós temos essa dúvida, ou tínhamos, né? Talvez alguém já sabe a real. Então, aqui a Bíblia é muito clara, né? Como sempre. Quase sempre. A Bíblia é muito clara em dizer que cada pessoa que estava ali, os americanos, os ingleses, os portugueses, os brasileiros, escutavam cada um a oração, que é a tradução disso que eu falei. Deus é tão bom, né? É uma glorificação que eles estavam fazendo, muito além dessas palavras, mas eu usei aqui só pra gente brincar um pouquinho, né? E então, eles falavam das maravilhas de Deus, cada um na sua própria língua. E aqui eu vou dizer quais são as diferenças entre línguas maternas, né? Cada pessoa que consegue falar através do poder do Espírito Santo. Quando é batizado no Espírito Santo, e o Espírito Santo precisa que você fale em outras línguas. Tem 2 tipos de línguas, certo? E quais são essas, Dane? 2 nomes. Grave esses nomes. Xenoglossia. Glossolalia. Xenoglossia, glossolalia. É difícil? Dane, qual é a diferença desses 2 termos? Xenoglossia e glossolalia, né? E quais são oração em línguas e quais são falar em outras linguagens? Português, inglês, aramaico, hebraico, né? Pela ação do Espírito Santo, sem nem saber, sem nunca nem ter estudado na vida essas linguagens. Se liga. A palavra glossolalia é derivada da frase grega glossais. Eu acho que é isso, tá, gente? Não me pequem, não me crucifiquem. Que literalmente significa falar em línguas. Então, glossolalia é falar em línguas. Que na teologia cristã, glossolalia geralmente se refere aos sons da fala, né? Dados ao Espírito Santo para o uso da oração privada ou pública. Shiri canta labassori, labassiri canta. Quem nunca, né? Você? Amém. Então, isso é glossolalia, tá? O dom do Espírito Santo que vem aos sons da fala, certo? Glossolalia. Xenoglossia. O que é termo xenoglossia? Eu vou pegar lá, é muito difícil as falas. O termo xenoglossia vem das palavras gregas xenos, que significa estrangeiro, e helenike, alguma coisa assim, que significa língua, e significa falar uma língua estrangeira. Então, xenoglossia significa que quando o Espírito Santo precisa que você fale para as pessoas que conversam em inglês,
para pessoas que são de linguagem espanhola, portuguesa, chinesa, japonesa, entre qualquer outra pessoa, o Espírito Santo te dá o dom da xenoglossia para você poder falar em outras linguagens que você nunca estudou na vida, certo? Você mal fala português, aí do nada lá tem vamos supor, tem um americano, né? Tem um americano, um japonês, não sei. E aí o Espírito Santo precisa falar para essas pessoas da graça de Deus, né? Para ser batizado no Espírito Santo. Então, com um movimento extracurricular, né? Que nunca aconteceu, talvez, na realidade nossa, por exemplo. Então, o Espírito Santo te dá a graça, né? E o poder da xenoglossia, que é de falar em outras linguagens. E aí você começa, guys, so good, e etc. Vai indo, vai falando outras linguagens, né? Eu sou péssimo no inglês, tá, gente? Preciso muito do dom do Espírito Santo na xenoglossia. Diga-se de passagem. Então, xenoglossia, línguas estrangeiras, né? O dom do Espírito Santo de falar em outras linguagens, em japonês, inglês, aramaico, hebraico, latim e tantas outras. Glossolalia significa oração em línguas. É aquilo que você muito vê dentro da igreja, né? Isso você está mais acostumado. Que é a oração em línguas, ou orações do Espírito, ou oração dos anjos. Depende da sua formação. Cada lugar tem um jeito de falar, mas serve para as 3. Amém? Vocês gostaram disso? Deixe aqui no comentário mais perguntas sobre alguma coisa da Bíblia, alguma dúvida sua da igreja, alguma dúvida de espiritualidade, alguma enquetezinha, qualquer coisa que seja, para a gente estar podendo trazer mais aqui. Lembrando que nós teremos a companhia aqui, a presença de um sacerdote, de um diácono, certo? E de algumas pessoas bastante importantes nos grupos de orações, ou no grupo de jovens, ou dentro da igreja católica, certo? Então, não deixe de escrever aqui uma dúvida que você tem sobre qualquer coisa dentro da igreja, certo? Que a gente vai escolher qual que nós mais gostamos para poder responder para você. Amém?